Eu estou montando um quebra-cabeça aqui com a gente, tá? Agora, Apocalipse 16, 8. Apocalipse 16, 8. Apocalipse 16, versículo de número 18. Aliás, 16, versículo 8. Acharam? Escrito está. Apocalipse 16, 8 diz assim, ó. E o quarto anjo derramou a sua taça sobre O sol. e foi-lhe permitido que abrasasse os homens com fogo. Tá? O que eu vou colocar aqui, ó? 16 e 18. Ó. Anjos do sol. Anotem aí. Anjos do sol. Dentro dessa margem aqui que eu coloquei, sobre anjos do sol, como esse anjo aqui está responsável, esses anjos estão responsáveis pela temperatura do sol, isso implica que o quê? Que tanto o outono, quanto o inverno, quanto a primavera e quanto o verão precisam estar dentro da temperatura que Deus pré-estabeleceu para algumas dessas estações. Isso aqui a gente vai pontuar categoricamente isso aqui. Escreve aí, por favor, que isso aqui é muito poderoso. Tá? Então esse anjo, né, falando aqui anjo no singular, mas são muitos, tá? Seja da luz ou das trevas, tá? Eles são responsáveis para manter a temperatura do sol, tá? Dentro daquela margem Fahrenheit, para que o sol no outono esteja na temperatura, no inverno esteja numa temperatura, primavera em uma temperatura e verão em outra temperatura. Só que a gente precisa pontuar isso aqui. Você observou que no inverno é para fazer o quê? Frio. Frio. Você lembra logo do frio, inverno frio. Só que tem inverno igual. Acho que foi do ano passado. Não sei se foi 2022, 2021. Teve um inverno que parecia verão. Por quê? Porque automaticamente existe um anjo que é das trevas, que está se rebelando, né? Fazendo com que o inverno tenha a cara de inverno. Porque ele é o quê? Opositor. Ele vai se opor. Tá aqui, ó, opositor. Ele vai se opor naquilo que é para Deus fazer, naquilo que é de Deus. Se Deus mandou no inverno fazer frio, ele vai se levantar para tentar fazer com que o sol aqueça e o inverno não pareça inverno, mas pareça verão. Tá? Vou pegar outro texto aqui para a gente poder montar esse quebra-cabeça aqui. Vai lá em Apocalipse 19. Vai lá em Apocalipse 19. Apocalipse 19, versículo de número 17. Tá? Deixa eu botar aqui embaixo aqui também. Esse daqui, ó. Vou botar, ó. Aqui embaixo. Aqui, tá, gente? É Apocalipse 16, 8, tá? Vou colocar aqui embaixo, ó. Eles são responsáveis. Eles são responsáveis do calor
ou temperatura eles são responsáveis pelo calor ou temperatura da Terra, tá? Calor, vírgula, ou temperatura da Terra. Agora eu quero que você abra em outro texto. Apocalipse 19, versículo 17. Apocalipse 19, versículo 17. Que diz assim: E vi um anjo que estava no sol. Mais uma vez, anjos. Professor, por que aqui o João está falando no singular e não no plural? Porque ele está somente identificando, ele está só apenas registrando sobre os anjos da luz, tá? Não das trevas. Então está dando ênfase aos anjos da luz. Por isso que está no singular, tá? Mas sempre são vários anjos. Tá? Anjos do sol. Sublinha aí, por favor, anjo que estava no sol. Sublinha a palavra anjo que estava no sol. E clamou com grande voz, dizendo: a todas as aves que voam pelo meio do céu, vinde ajuntai-vos à ceia do grande Deus. Deixa eu botar algo aqui para vocês aqui. Detalhe. Vamos lá aqui. Abra, por favor, em Gênesis capítulo 1. Lá no início, Bereshit 1. Assim que você abrir em Gênesis 1, olha para mim, por favor. Gênesis capítulo 1. Não vou passar o versículo agora não, só daqui a pouco. Gênesis capítulo 1. Acharam? Versículo... Tá com 10? Não, né? Assim. Versículo 14. Achou o versículo 14? Sim. Olha para mim aqui. Achou o versículo 14? Olha para mim. O sol foi feito para governar o dia ou a noite? O dia. Não, o dia, tá? O dia, tá? E a lua? A noite. Então a gente vai ler aqui sobre quando Deus cria o sol e a lua e os luminares, tá? A partir do versículo de número 14 de Gênesis 1. Gênesis 1, versículo 14, diz assim, ó. E disse Deus. Eu preciso colocar aqui na frente desse texto aqui. Vou colocar aqui, ó, Gênesis. Versículo, capítulo 1, do versículo 14 ao 18. Gênesis, capítulo 1, do versículo 14 ao versículo 18. Todos? E disse Deus: haja luminares na expansão dos céus, para haver separação entre dia e noite, e sejam eles para tempos determinados, e para dias e para anos. Olha para mim, por favor. As pessoas antigamente se locomoviam de acordo com o sol, com a lua e com os luminares. Por quê? Porque ele colocava uma espécie de uma determinada coisa, que essa determinada coisa, exemplo, eles levantavam uma coluna de madeira próximo ao sol. Quando o sol passava e batia naquela coluna de madeira ou de pedra, refletia no chão e eles viam o horário, ó. São 15 horas, são hora nona, são hora sexta,
tá? São hora nona ou hora 3, tá? Por conta disso. Então, os astros, as luminares, tá? Foram feitos para sinais e para tempos determinados, tá? Versículo 15. E sejam para luminares na expansão dos céus, para alumiar a terra, e assim foi. E fez Deus os 2 grandes luminares, o luminar maior para governar o dia, que é o sol, e o luminar menor para governar a noite, e fez as estrelas. Não vou ler mais os outros 2 versículos não, tá? O que eu aprendo aqui com Deus? Que o sol foi um astro maior que Deus criou para governar o dia, e a lua é um astro menor que Deus criou para governar a noite, tá? Então, o sol não pode aparecer de noite. Nem a lua pode aparecer de dia. Alguém já viu lua de dia? Eu já vi assim, parece aquelas clarinhas bem de manhãzinha, quando a gente acorda. Já viu o sinal da lua de dia? Já viu, pastor? Já viu, Cristian? Já. A gente já viu, esse dia mesmo a vida viu. Tá? Só que ela é para estar à noite. O que ela está fazendo de dia? Intrometida. Se metendo de depois. É que algum anjo das trevas está se opondo à criação. Ela só tem que aparecer de dia. Aliás, de noite, não pode aparecer de dia. Alguém já viu o sol à noite? Vou falar a mesma pergunta que eu falei com o Cristo nessa aula, que a gente falou isso aqui. Tem de qual planeta? Sabe por quê? O eclipse é um sol de noite. É um sol que passa e cobre a lua. E ele não pode passar e cobrir a lua, porque o papel dele é estar de dia. Não é de noite. O eclipse mostra que tem alguém se rebelando, que tem alguém se opondo à criação, porque o sol é para aparecer de dia e a lua é para aparecer à noite. Tá? Então isso aqui está criando em nós, né? Aliás, está criando em nós, está mostrando para nós realidades dos dias odiernos. Porque Deus fez o sol para governar o dia. Ele não pode aparecer à noite. Ele fez a lua para governar a noite. A lua não pode aparecer de dia. Quando isso acontece, está acontecendo frequentemente, é Deus nos mostrando que o seu retorno, que o seu arrebatamento, para a gente voltar para casa, está muito perto. Tá? Eu vou parar aqui, nós nem lemos a apostila ainda, vou marcar aqui na página 4. Tá? A gente precisa romper esses outros textos aqui. Ó. Quando chegar aqui, gente, aqui, aliás, aqui também é poderoso, aqui e aqui. Você vai entender muita coisa. Tá? Então, deixa eu fechar só com a escrita aqui do final. No Apocalipse 19, 17. Tá? Vou botar aqui anjo do sol, tá? E vou botar aqui. Não, eu vou encerrar aqui mesmo. Posso encerrar aqui? Tá bom? Porque não adianta eu colocar, olha só, não adianta eu colocar aqui que ele controla o sol na temperatura de inverno, primavera e verão, porque eu já coloquei em cima, então estaria sendo redundante. Só que eu quero que você entenda a seguinte coisa: o anjo que foi levantado para poder colocar a temperatura no outono, ele não vai colocar a temperatura no inverno, nem no verão, tá? Ele vai fazer de acordo com aquilo que Deus já pré-estabeleceu, tá? Na aula que vem, nós vamos estar falando também que Deus criou caminho para o relâmpago, dos trovões, de toda a vida, desde o início da criação até o final da criação, Deus criou um caminho para os relâmpagos. E eles não caem nem 1 milímetro para a direita a mais, nem 1 milímetro para a esquerda a mais. Cai no lugar que Deus traçou. Olha a grandeza de Deus. Amém? Queridos, eu vou me despedir de vocês aqui agora, tá bom? Vocês vão receber a aula em casa, tá? Anotem tudo, tá? Anotem tudo. Gente, qualquer pergunta pode perguntar no grupo, tá bom? Deus abençoe vocês e guarde vocês em nome de Jesus.